Ricardo Silva ria às gargalhadas quando a menina de 12 anos disse: "Eu falo 9 idiomas perfeitamente." Lúcia, a filha da faxineira, olhou para ele com determinação. O que saiu de seus lábios em seguida congelou o riso em seu rosto para sempre. Ricardo Silva ajustou seu relógio Patek Philippe de $80.000 enquanto observava com desdém absoluto a sala de reuniões no 52º andar de sua torre corporativa no coração de São Paulo. Aos 51 anos, ele havia construído um império tecnológico que o tornara o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna pessoal de $1,2 bilhão, mas também o mais impiedoso e arrogante do país. Seu escritório era um monumento obsceno ao seu ego desmedido. Paredes de mármore negro importado de Carrara, obras de arte que custavam mais que mansões inteiras, e uma vista panorâmica de 360 graus, que lhe lembrava constantemente que ele estava literalmente acima de todos os mortais que rastejavam pelas ruas como formigas insignificantes. Mas o que Ricardo mais desfrutava não era sua riqueza astronômica, e sim o poder sádico que ela lhe dava para humilhar e destruir aqueles que considerava inferiores. "Senhor Silva", a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos de superioridade pelo interfone dourado. A senhora Carmen e sua filha chegaram para a limpeza. "Que entrem", respondeu ele com um sorriso cruel que se espalhava lentamente por seu rosto bronzeado. "Hoje vou me divertir um pouco." Durante a última semana, Ricardo havia planejado meticulosamente seu jogo favorito de humilhação pública. Como parte de uma herança familiar, recebera um documento antigo, escrito em múltiplos idiomas, que os melhores tradutores da cidade declararam impossível de decifrar completamente. Era um texto misterioso, com caracteres misturados entre mandarim, árabe, sânscrito e outros idiomas que nem os especialistas universitários conseguiam identificar. Mas Ricardo transformara isso em seu entretenimento pessoal mais sádico. Nesse momento, a porta de vidro se abriu silenciosamente. Carmen Mendes, de 45 anos, entrou com seu uniforme azul marinho impecável, empurrando o carrinho de limpeza que fora seu companheiro fiel nos últimos 8 anos trabalhando nesse prédio. Atrás dela, com passos hesitantes e uma mochila escolar gasta mas limpa, vinha sua filha Lúcia. Lúcia Mendes tinha 12 anos e era a antítese perfeita do mundo de luxo obsceno ao seu redor. Seus sapatos pretos, embora lustrados com esmero, haviam visto dias melhores. Seu uniforme escolar da escola pública estava remendado, mas impecável, e seus livros da biblioteca municipal sobressaíam da mochila que claramente passara por vários irmãos mais velhos. Seus olhos grandes e curiosos contrastavam dramaticamente com o olhar submisso e temeroso que sua mãe desenvolvera após anos sendo tratada como invisível. "Desculpe, Sr. Silva", murmurou Carmen com a cabeça baixa, exatamente como aprendera que ele esperava. "Não sabia que o senhor tinha reunião. Minha filha veio comigo hoje porque não tenho com quem deixá-la. Voltamos mais tarde, se preferir." Não. Ricardo a interrompeu com uma gargalhada que soava como o latido de um predador. "Fiquem. Isso vai ser absolutamente divertido." Ele se levantou atrás de sua mesa de mármore negro, os olhos brilhando com a crueldade de quem encontrara uma nova presa para torturar. Caminhou ao redor delas como um tubarão à espreita, desfrutando do terror evidente nos olhos de Carmen e da confusão nos de Lúcia. "Carmen, diga à sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias", ordenou Ricardo com um sorriso venenoso. "Lúcia já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios", respondeu Carmen em voz baixa, as mãos apertando o cabo do carrinho até os nós dos dedos ficarem brancos. "Exato. Limpa!" Ricardo aplaudiu sarcasticamente, a voz carregada de desprezo. "E diga qual é o seu nível de educação, Carmen." Carmen sentiu o calor da humilhação subir as bochechas. "Senhor, eu terminei o ensino médio." "O ensino médio! Apenas o ensino médio!" Ricardo explodiu em uma gargalhada cruel que ecoou por todo o escritório. "E aqui está a sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes medíocres."
Lúcia sentiu algo estranho se mover dentro do peito. Por anos, vira outras crianças de sua turma vivendo em casas grandes, com roupas novas e pais que as buscavam em carros luxuosos. Aceitara que sua família era diferente, que tinham menos, mas nunca vira alguém humilhar sua mãe de forma tão direta e cruel. De repente, Ricardo teve uma ideia que lhe pareceu absolutamente hilária. Lúcia, aproxime-se. Quero mostrar algo a você. Lúcia olhou para a mãe, que assentiu nervosamente, e se aproximou da mesa com passos pequenos, mas decididos. Apesar da juventude, havia algo em seus olhos que Ricardo nunca vira nos de Carmen. Uma centelha de desafio que não fora completamente esmagada pela pobreza e pelas circunstâncias. Olhe este documento, disse Ricardo, colocando os papéis antigos diante dela como se fossem um trapo sujo. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem ler isso. São doutores universitários, professores com títulos internacionais, especialistas em idiomas que estudaram por décadas. Lúcia olhou os papéis com curiosidade genuína. Seus olhos percorrerem os caracteres estranhos, as palavras em idiomas que pareciam dançar entre diferentes sistemas de escrita. Sabe o que isso significa? Perguntou Ricardo, com um sorriso zombeteiro que se espalhava por todo o rosto. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel projetada para demonstrar a inferioridade óbvia daquela menina pobre perante acadêmicos educados. Para sua surpresa, Lúcia não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, estudou o documento com uma intensidade desconcertante para alguém tão jovem. Não, senhor, respondeu finalmente em voz baixa. É claro que não, rugiu Ricardo em risos, batendo na mesa com as 2 mãos. Uma menina de 12 anos de uma família de faxineiros, enquanto doutores com 30 anos de experiência também não conseguem. Ele se virou para Carmen, a voz ficando ainda mais venenosa. Você percebe a ironia, Carmen? Você limpa os banheiros de homens infinitamente mais inteligentes que você, e sua filha vai acabar fazendo exatamente o mesmo, porque a inteligência é hereditária. Carmen apertou os dentes, tentando conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam cair. Por 8 anos, suportara comentários assim. Desenvolvera uma couraça emocional para se proteger da crueldade casual de homens como Ricardo. Mas ver sua filha ser humilhada daquela forma era diferente. Era uma dor que cortava mais fundo que qualquer insulto pessoal. Lúcia observava toda a cena com uma expressão que mudava gradualmente. A confusão inicial era substituída por algo mais poderoso: indignação. Não por si mesma, mas por sua mãe, que trabalhava 16 horas por dia para sustentar os 3 filhos, que nunca reclamava, que sempre encontrava um jeito de colocar comida na mesa e material escolar nas mochilas. Mas chega de brincadeiras, disse Ricardo voltando à mesa, claramente desfrutando cada segundo de seu espetáculo de crueldade. Carmen, pode começar a limpar. E Lúcia, sente-se ali em silêncio enquanto os adultos importantes trabalham. Desculpe, senhor. A voz clara e firme de Lúcia cortou o ar como uma faca afiada. Ricardo se virou, surpreso por a menina ousar interromper. Sua expressão era uma mistura de diversão e irritação. O que você quer, menina? Veio defender a mamãe. Lúcia caminhou devagar até a mesa, os passos ecoando no mármore com uma determinação que surpreendeu todos na sala. Ao chegar diante de Ricardo pela primeira vez em sua curta vida, olhou diretamente nos olhos de um adulto que tentava intimidá-la. Senhor, disse com uma calma que contrastava dramaticamente com sua idade. O senhor disse que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler esse documento. Ricardo piscou confuso com a confiança na voz daquela menina que deveria estar tremendo de medo. É verdade. E daí? E o senhor consegue lê-lo? A pergunta acertou Ricardo como um tapa inesperado. Por toda a vida, usara sua riqueza e posição para intimidar outros, mas nunca afirmara ter conhecimentos acadêmicos específicos. Sua fortuna vinha de investimentos inteligentes e decisões de negócios impiedosas, não de educação superior. Isso não é o ponto, gaguejou Ricardo,
sentindo pela primeira vez em anos que perdia o controle de uma conversa. Eu não sou tradutor. Então o senhor também não consegue lê-lo, declarou Lúcia com uma lógica simples, mas devastadora. Isso o torna menos inteligente que os doutores que também não conseguem. Carmen ficou sem fôlego. Em 12 anos de vida, nunca vira sua filha desafiar um adulto daquela forma. E certamente nunca vira ninguém, criança ou adulto, colocar Ricardo Silva em uma posição tão desconfortável com uma simples pergunta. Ricardo sentiu o rosto enrubescer, uma mistura de raiva e algo que não experimentava havia décadas. Vergonha. Aquela menina de 12 anos acabara de expor a hipocrisia fundamental em sua lógica com a clareza brutal da inocência. Isso é completamente diferente, rugiu ele, a voz aumentando de volume para compensar a fraqueza de seu argumento. Eu sou um homem de negócios bem-sucedido, valho 1,2 bilhão de dólares. Mas isso o torna mais inteligente? Component placement, perguntou Lúcia com a mesma calma inabalável. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro que você tem, mas pelo que sabe e como trata os outros. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se ouvia o zumbido do ar-condicionado. Ricardo se viu completamente desarmado pela lógica simples mas impecável de uma menina de 12 anos que destruíra seu argumento central com a precisão de um cirurgião. Carmen olhava para a filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror porque sabia que Ricardo Silva tinha o poder de destruir suas vidas com um único telefonema. Orgulho porque, pela primeira vez, via sua filha se defender e, por extensão, defender a dignidade da família. Além disso, continuou Lúcia, a voz ficando mais forte a cada palavra, o senhor disse que eu não poderia ler o documento porque sou filha de uma faxineira, mas nunca perguntou que idiomas eu falo. Ricardo sentiu um calafrio estranho percorrer sua espinha. Havia algo no modo como Lúcia pronunciara aquelas últimas palavras que lhe dava um mau pressentimento. Que idiomas você fala? Zrenia perguntou, embora já não tivesse certeza de querer ouvir a resposta. Lúcia o olhou diretamente nos olhos com uma confiança que parecia impossível em alguém tão jovem. Falo português nativo, inglês avançado, mandarim básico, árabe conversacional, francês intermediário, espanhol fluente, italiano básico, alemão conversacional e russo básico. A lista saiu de seus lábios como uma litania poderosa, cada idioma pronunciado com uma precisão que fez o queixo de Ricardo cair lentamente. São 9 idiomas, acrescentou Lúcia com um sorriso pequeno, mas triunfante. Quantos o senhor fala, senhor Silva? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Carmen ficou paralisada, não só pelo choque de ouvir a filha enumerar idiomas que ela mesma não sabia que conhecia, mas pela percepção de que a dinâmica de poder na sala mudara completamente. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Por 51 anos, usara sua riqueza como escudo e espada, intimidando outros com seu sucesso financeiro. Nunca se vira em uma situação onde uma menina de 12 anos o superara intelectualmente em público. Isso é, como? Loguejou, toda sua arrogância evaporando como vapor. Gostaria que eu tentasse ler seu documento? Zrenia perguntou Lúcia com uma cortesia que, de alguma forma, tornava a oferta ainda mais devastadora. Talvez eu possa ajudar onde os doutores não puderam. E nesse momento, Ricardo Silva percebeu que cometera o maior erro de sua vida. Subestimara completamente a pessoa errada e estava prestes a descobrir que algumas humilhações não podem ser compradas para escapar. A pequena Lúcia Mendes estava prestes a mudar seu mundo para sempre. O silêncio que se seguiu à pergunta de Lúcia foi tão denso que parecia ter peso físico. Ricardo Silva, o homem mais poderoso do Brasil, viu-se completamente paralisado por uma menina de 12 anos que acabara de destruir sua lógica com a simplicidade brutal da verdade. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto processava o que ouvira. 9 idiomas. Uma menina que supostamente deveria estar grata pelas migalhas da educação pública declarara falar 9 idiomas,
mais do que ele poderia aprender em toda a vida, mesmo com todos os seus milhões. Isso é impossível, tartamudeou Ricardo finalmente, a voz soando estranhamente fraca no escritório que projetara especificamente para intimidar. Onde você aprendeu tudo isso? Lúcia o olhou com uma expressão que misturava paciência e determinação, como se explicasse algo óbvio a um adulto distraído. Na biblioteca municipal, Sr. Silva, eles têm programas gratuitos de idiomas todos os dias depois da escola. Também há vídeos na internet, aplicativos gratuitos e livros que qualquer um pode pegar emprestado se tiver curiosidade para aprender. Cada palavra era como uma bofetada suave, mas devastadora. Ricardo percebeu que, enquanto gastava centenas de milhares de dólares em obras de arte que ninguém via, em restaurantes exclusivos onde ostentava sua riqueza e em relógios que custavam mais que o salário anual de Carmen, aquela menina construíra silenciosamente um conhecimento que ele nunca poderia comprar. Carmen olhava para a filha com uma mistura de espanto e terror. Sabia que Lúcia era inteligente, que sempre trazia boas notas para casa, que passava horas na biblioteca, mas nunca imaginara a verdadeira extensão do que sua filha aprendera em silêncio. Os programas são ministrados por imigrantes que vivem na cidade, continuou Lúcia com a mesma calma inabalável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças. Ahmed me ajuda com árabe às quintas. Maria pratica italiano comigo aos sábados. São pessoas que, como minha mãe, têm empregos humildes, mas sabem coisas incríveis. Ricardo sentiu náuseas. Aquela menina acabara de descrever uma rede de aprendizado que ele nunca soubera que existia. Uma comunidade de pessoas que ele descartara automaticamente como inferiores, mas que aparentemente possuíam conhecimentos que rivalizavam com os de professores universitários. Mas isso não significa que você possa ler um documento acadêmico complexo, disse Ricardo, agarrando-se desesperadamente a qualquer fragmento de superioridade que pudesse manter. Falar idiomas básicos não é o mesmo que entender textos antigos especializados. Tem razão, concordou Lúcia, surpreendendo-o. Por isso também estudo na seção de línguas clássicas da biblioteca universitária aos fins de semana. Os bibliotecários me deixam entrar porque sempre devolvo os livros no prazo e nunca faço barulho. O queixo de Ricardo caiu completamente. A biblioteca universitária, aos sábados de manhã, está quase vazia. Tenho lido sobre linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução de idiomas nos últimos 2 anos. É fascinante como as línguas se conectam através da história. Ricardo desabou na cadeira como se alguém tivesse tirado todos os ossos de seu corpo. Aquela menina de 12 anos não só aprendera idiomas modernos, como estudara independentemente temas que normalmente exigiam pós-graduação para compreender plenamente. 2 anos? Zrenia, sussurrou, a voz mal audível. Comecei aos 10. Minha mãe trabalhava em turnos duplos para pagar escola particular ao meu irmão mais velho, mas depois perdeu esse emprego extra. Quando voltei para a escola pública, tinha muito tempo livre porque as aulas eram mais fáceis. Então, decidi usar esse tempo para aprender coisas que realmente me interessavam. Cada palavra era como um martelo direto no ego de Ricardo. Ele percebeu que, enquanto ostentava a educação superior que seu dinheiro podia comprar, aquela menina obtivera uma educação infinitamente mais impressionante por pura curiosidade intelectual e determinação. Mostre-me, disse Ricardo de repente a voz rouca. Se você realmente sabe tudo isso, mostre-me. Lúcia olhou para a mãe, que assentiu nervosamente, e se aproximou da mesa onde jazia o documento misterioso que derrotara os 5 tradutores mais prestigiados da cidade. Pegou os papéis com mãos firmes e os estudou por um momento que pareceu uma eternidade. Ricardo via seus olhos percorrerem os caracteres estranhos, reconhecendo padrões, fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido. É interessante, murmurou Lúcia, mais para si mesma que para os outros. Não é um idioma único, é uma combinação de vários sistemas de escrita organizados em camadas temáticas. Ricardo sentiu como se o mundo inteiro virasse de cabeça para baixo. O que isso significa? O documento está estruturado como um quebra-cabeça linguístico.
Cada parágrafo está escrito em um idioma diferente, mas todos falam do mesmo tema de perspectivas culturais distintas. É como se alguém quisesse preservar a mesma sabedoria em múltiplas tradições linguísticas. Carmen se aproximou devagar, fascinada apesar do terror. Nunca vira a filha falar com tal autoridade acadêmica. Nunca presenciara o alcance real de sua inteligência. Você consegue ler? Component placement, perguntou Carmen em um sussurro. Lúcia ergueu os olhos do documento e olhou diretamente para Ricardo. Quer que eu tente, Sr. Silva? Ricardo sentia como se estivesse à beira de um precipício. Parte dele queria dizer não, manter a ilusão de que aquela menina era só isso, uma criança com sorte em frases memorizadas. Mas outra parte, enterrada sob décadas de arrogância, estava genuinamente curiosa pelo que aquela criatura extraordinária diria. Sim, murmurou. Tente. Lúcia voltou a atenção ao documento e começou a ler. Mas o que saiu de sua boca deixou Ricardo completamente paralisado. Porque Lúcia Mendes, a filha de 12 anos de uma faxineira, começou a ler o primeiro parágrafo em mandarim clássico perfeito. Sua pronúncia era impecável, com tons que indicavam não só conhecimento da língua, mas compreensão profunda de seus matizes culturais. As palavras fluíam de seus lábios como música antiga, carregadas de significado e autoridade que pareciam impossíveis em alguém tão jovem. Ricardo ficou de boca aberta. Sua expressão de deboche se transformava em choque absoluto que jamais esqueceria. Por 51 anos, operara sob a crença de que a educação real, a inteligência verdadeira, só estava disponível para quem pudesse pagar. Aquela menina acabara de destruir essa crença por completo. Mas Lúcia não parou aí. Ao terminar o primeiro parágrafo em mandarim, sem pausa, passou ao segundo. E começou a ler em árabe clássico com a mesma fluidez sobrenatural. As palavras saíam de sua boca com uma musicalidade que fazia Ricardo se sentir presenciando algo impossível. Não era uma menina recitando frases decoradas. Era uma acadêmica genuína que entendia não só as palavras, mas os contextos culturais e históricos por trás de cada expressão. Carmen levou as mãos ao coração, lágrimas se formando em seus olhos. Sua filha, sua pequena Lúcia, que ajudava a lavar pratos após o jantar e fazia lição na mesa da cozinha sob uma lâmpada piscante, demonstrava um nível de conhecimento que rivalizava com o de professores universitários. Lúcia prosseguiu com o terceiro parágrafo, agora em sânscrito antigo. Ricardo não tinha ideia do que dizia, mas ouvia a reverência em sua voz, como se entendesse não só as palavras, mas o peso espiritual e filosófico que carregavam. Com cada idioma que Lúcia dominava perfeitamente, a humilhação de Ricardo crescia exponencialmente. Ele percebeu que, por décadas, ostentara sua educação superior perante empregados como Carmen, quando na verdade a filha dela sabia mais sobre praticamente qualquer tema acadêmico do que ele jamais saberia. Seu mundo de certezas desmoronava palavra por palavra, idioma por idioma. Lúcia leu o quarto parágrafo em hebraico antigo, a voz adquirindo uma qualidade diferente que indicava respeito profundo pela tradição representada. Depois o quinto em persa clássico, seguido pelo sexto em latim medieval. Ao finalmente terminar de ler, Lúcia ergueu os olhos do documento e olhou diretamente para Ricardo. Pela primeira vez na história de suas interações com empregados de serviço, não havia submissão nos olhos que o fitavam. Havia algo que ele nunca vira dirigido a si, uma inteligência profunda, antiga, sábia, que estivera oculta todo esse tempo atrás da pobreza econômica e da juventude. Quer que eu traduza o significado completo, Sr. Silva? Perguntou Lúcia com uma calma que contrastava com o tremor que invadia todos os presentes. Ricardo tentou falar, mas só saiu um som engasgado de sua garganta. Seu rosto passara do vermelho da raiva ao branco do choque absoluto. Suas mãos tremiam, e ele sentia suor frio escorrer pelas costas apesar do ar-condicionado. Carmen se aproximou da filha com lágrimas correndo pelas bochechas. Lúcia, onde você aprendeu tudo isso?
Lúcia sorriu pela primeira vez desde o início daquela situação. Mas era um sorriso com uma sabedoria que parecia impossível em alguém de sua idade. "Mamãe!", respondeu com uma voz que de repente tinha uma dignidade que Ricardo nunca ouvira antes em seu escritório. "Você sempre me disse que a educação era a única coisa que ninguém podia me tirar. Então decidi pegar toda a educação que pudesse encontrar, não importa se era grátis ou se tinha que conseguir em bibliotecas públicas." Essas palavras foram como uma facada direta no coração de Ricardo. Ele percebeu que aquela menina lograra mais com recursos gratuitos e determinação pessoal do que ele com milhões de dólares e conexões de elite. Ricardo finalmente encontrou a voz, embora soasse estrangulada e fraca. O que diz o documento?" Lúcia colocou o documento sobre a mesa de mármore com cuidado reverencial, como se fosse um tesouro precioso. Seus movimentos eram subitamente diferentes. Já não tinha a postura encurvada de uma menina tentando ser invisível, mas a erguida de alguém que conhecia seu próprio valor intelectual. "O documento fala sobre a verdadeira natureza da sabedoria e da riqueza", começou Lúcia, a voz clara e firme. "Diz que a sabedoria verdadeira não habita em palácios dourados, mas em corações humildes. Que a riqueza real não se conta em moedas, mas na capacidade de ver a dignidade em cada alma." Cada palavra era como uma flecha dirigida diretamente à alma de Ricardo. Ele percebeu que o documento não era só um quebra-cabeça linguístico. Era um espelho que refletia exatamente no que ele se tornara e o que perdera no processo. Diz que aquele que se crê superior por suas posses é o mais pobre de todos os homens, pois perdeu a habilidade de reconhecer a luz nos outros, continuou Lúcia, olhando diretamente para Ricardo enquanto falava. "E o que mais?" "Zrenia", sussurrou Ricardo, embora a parte dele já não quisesse ouvir a resposta. "Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar os outros, mas de elevá-los. E que quando um homem poderoso descobre que esteve cego para a sabedoria ao seu redor, esse é o momento de seu verdadeiro despertar, ou de sua condenação eterna." A sala ficou em silêncio absoluto quando Lúcia terminou. Ricardo percebeu que não só fora humilhado por uma menina de 12 anos, mas julgado por ela e considerado deficiente em todos os aspectos que realmente importavam. Enfrentara sua própria alma e não gostava nada do que via. O silêncio que seguiu as palavras de Lúcia foi tão profundo que Ricardo ouvia o batimento de seu próprio coração ecoando como tambores de guerra em seus ouvidos. Pela primeira vez em 51 anos de vida, encontrava-se completamente sem palavras, sem defesas, sem a armadura de arrogância que construíra meticulosamente por décadas. Suas mãos tremiam enquanto se agarrava à borda da mesa de mármore, buscando algo sólido em um mundo que de repente se tornara líquido e instável. A menina à sua frente já não era simplesmente a filha de uma empregada de limpeza. Era um espelho brutal, que refletia tudo o que ele perdera, tudo o que nunca fora e tudo o que jamais poderia comprar com seus 1,2 bilhões de dólares. "Quem é você de verdade?" sussurrou Ricardo, a voz mal audível no escritório que projetara para intimidar, mas que agora parecia uma prisão de sua própria construção. Lúcia o olhou com uma expressão que misturava compaixão e uma sabedoria que parecia impossível em alguém de 12 anos. "Sou exatamente quem o senhor viu, Sr. Silva. Sou Lúcia Mendes, filha de Carmen Mendes, aluna da Escola Pública José de Alencar. E alguém que acredita que todos merecem ser tratados com dignidade." Cada palavra era como uma gota de ácido caindo sobre a alma de Ricardo. Ele percebeu que, por toda a vida, confundira rótulos externos com o valor real das pessoas. Julgara Carmen pelo uniforme de faxineira, sem nunca se perguntar que tipo de mãe podia criar uma filha tão extraordinária. Assumira que a pobreza econômica equivalia à pobreza intelectual, quando a evidência do contrário estivera diante dele por anos. Carmen se aproximou da filha e colocou uma mão protetora em seu ombro. "Lúcia, é hora de irmos", murmurou suavemente, claramente preocupada com as possíveis consequências do que acabara de acontecer. "Não", disse Ricardo de repente,
a voz rouca de emoção. Por favor, não vão. Mãe e filha o olharam surpresas. Por 8 anos, Ricardo nunca pedira nada por favor a Carmen. Nunca mostrara a menor consideração por seus horários, necessidades ou humanidade básica. Preciso entender, continuou Ricardo, lutando com palavras que nunca pronunciara antes. Como é possível? Como uma menina de 12 anos pode saber mais que eu sobre tudo? Lúcia trocou um olhar com a mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, e se aproximou da cadeira diante da mesa de Ricardo. Pela primeira vez na história daquele escritório, alguém que não era milionário sentava-se como igual perante o dono do império. Não sei mais que o senhor sobre tudo, respondeu Lúcia com honestidade brutal. O senhor sabe sobre negócios, sobre fazer dinheiro, sobre gerenciar empresas. São habilidades que eu não tenho. Mas, continuou ela, e Ricardo sentiu que vinha um mas devastador. O senhor nunca aprendeu sobre as coisas que realmente importam. Nunca aprendeu sobre respeito, sobre humildade, sobre ver a humanidade nos outros. E essas são as lições mais importantes de todas. Ricardo sentiu como se cada palavra fosse um soco direto no estômago. E você aprendeu? Zrenia perguntou. Minha mãe me ensinou, respondeu Lúcia simplesmente, olhando para Carmen com amor genuíno. Ela trabalha 16 horas por dia para nos dar uma vida digna a mim e meus irmãos. Nunca reclama. Nunca fala mal das pessoas que a tratam injustamente. Sempre encontra tempo para me ajudar com as lições, mesmo exausta. Carmen sentiu lágrimas se formarem nos olhos ao ouvir a filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e apreço. Sabe o que minha mãe me ensinou que vale mais que todos os seus milhões? Zrenia perguntou Lúcia, olhando diretamente para Ricardo. Me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer os outros se sentirem valiosos, que a inteligência sem bondade é simplesmente crueldade educada, e que, não importa o quanto tenha materialmente, sempre pode escolher tratar os outros com dignidade. Cada lição era como uma bofetada suave, mas devastadora. Ricardo percebeu que Carmen, a quem tratara como invisível por 8 anos, criara uma filósofa em seu lar humilde, enquanto ele acumulava objetos caros em sua mansão vazia. Mas eu trabalhei a vida toda para chegar onde estou, protestou Ricardo debilmente, agarrando-se aos últimos farrapos de sua autoimagem. E isso é admirável, concordou Lúcia, surpreendendo-o com sua franqueza. Mas a pergunta é, para que construiu isso? Para ajudar os outros? Para tornar o mundo melhor? Ou só para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta pairou no ar como uma bomba à espera de explodir. Ricardo abriu a boca para se defender, mas percebeu que não tinha uma resposta que não o fizesse parecer o monstro egoísta que provavelmente era. Não sei, admitiu finalmente, a voz quebrando na admissão mais honesta que fizera em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Silva, disse Lúcia suavemente. O senhor nunca se perguntou por que construía seu império. Eu sempre me pergunto por que aprendo cada novo idioma, leio cada novo livro, estudo cada novo tema. E qual é sua resposta? Porque quero entender o mundo o suficiente para ajudar a mudá-lo. Porque acredito que a educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância. E porque quero honrar os sacrifícios que minha mãe fez, dando propósito a tudo o que aprendi. Ricardo sentiu algo estranho se mover no peito, algo que não experimentava havia anos. Era uma mistura de vergonha profunda e algo que poderia ser admiração, respeito. Não tinha certeza, mas sabia que era a primeira vez em décadas que se sentia na presença de alguém genuinamente superior a ele, não em dinheiro ou poder, mas nas coisas que realmente importavam. O que faço agora? Swingou, surpreso com a vulnerabilidade genuína em sua própria voz. Lúcia o estudou por um longo momento, como se avaliasse se a pergunta era sincera ou só outra manipulação. Aparentemente decidiu que era genuína. Primeiro, disse, precisa se desculpar com minha mãe, não só por hoje, mas por 8 anos de tratá-la como se fosse invisível.
Ricardo olhou para Carmen, que observara toda a conversa com uma mistura de terror e fascinação. Por 8 anos ela fora simplesmente a faxineira para ele. Nunca soubera seu nome completo. Nunca perguntara sobre sua família. Nunca reconhecera sequer sua humanidade básica. Carmen, começou ele, a voz tremendo. Eu sinto muito por todos esses anos de tratá-la como se não fosse uma pessoa real. Sinto muito por nunca perguntar sobre sua vida, por nunca reconhecer que você tem uma família, sonhos, esperanças. E sinto especialmente por humilhá-la diante de sua filha hoje. Carmen ficou sem fôlego. Em 8 anos de trabalho, Ricardo nunca pronunciara seu nome, muito menos se desculpara por algo. Mas uma desculpa não basta, continuou Lúcia implacavelmente. Palavras são fáceis. Mudanças reais exigem ações. Que tipo de ações? Precisa mudar como trata todos os seus funcionários. Precisa aprender seus nomes, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade. Precisa usar sua riqueza para elevá-los em vez de humilhá-los. Mas eu não sei como fazer isso, admitiu Ricardo, sentindo-se como uma criança perdida. Então aprenda, respondeu Lúcia com a mesma determinação que usara para aprender 9 idiomas. Minha mãe pode ensiná-lo. Ela sabe mais sobre liderança real que todos os livros de negócios que o senhor leu. Ricardo olhou para Carmen com olhos novos. Pela primeira vez em 8 anos realmente a viu. Viu uma mulher que criara uma filha extraordinária enquanto trabalhava em empregos exaustivos. Viu alguém que mantivera a dignidade apesar de anos de humilhação. Viu uma líder real que estivera sob seu nariz todo esse tempo. Carmen, disse suavemente, você me ajudaria? Me ensinaria a ser melhor? Carmen o olhou por um longo momento, avaliando se aquela transformação era genuína ou temporária. Finalmente assentiu devagar. Mas há condições, interveio Lúcia. As que vocês quiserem, respondeu Ricardo imediatamente. Primeira, minha mãe precisa de um emprego real, com salário digno e respeito, não mais limpando banheiros para um homem que pode pagar 100 funcionários. Combinado. Segunda, o senhor vai criar um programa de bolsas para crianças como eu, crianças inteligentes de famílias trabalhadoras que merecem oportunidades reais. Combinado. Terceira, vai aprender pelo menos um idioma novo para entender como é estar no lugar de um aluno de novo. Ricardo piscou, surpreso com aquela condição. Que idioma? Lúcia sorriu pela primeira vez desde o início daquela situação. Vou ensiná-lo mandarim, às terças, depois do trabalho, na biblioteca municipal. A ideia de Ricardo Silva, o homem mais rico do Brasil, aprendendo idiomas em uma biblioteca pública era tão revolucionária que quase parecia impossível. Mas, enquanto olhava para aquela menina extraordinária e sua mãe resiliente, percebeu que talvez fosse exatamente o tipo de impossível que precisava em sua vida. Temos um acordo? Perguntou Lúcia, estendendo a mão pequena mas firme. Ricardo olhou para a mão da menina por um momento, sabendo que apertá-la mudaria fundamentalmente quem era como pessoa. Depois, pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão baseada não em dinheiro ou poder, mas na esperança de se tornar alguém digno de respeito. Apertou a mão de Lúcia firmemente. Temos um acordo, disse, e pela primeira vez em anos sentiu que fizera algo realmente importante. A mudança havia começado. 3 dias após o encontro que mudara tudo, Ricardo Silva se viu fazendo algo que jamais imaginara em toda a vida, esperando nervosamente no saguão da Biblioteca Municipal Machado de Assis. Um prédio que passara diante dele por décadas sem nunca notar. Suas mãos suavam enquanto segurava um caderno universitário básico comprado em uma papelaria do bairro, sentindo-se como um aluno no primeiro dia, aguardando a professora mais intimidante. O contraste não poderia ser mais dramático. Por 51 anos, Ricardo operara de torres de vidro, escritórios de mármore e salas de reuniões, onde cada objeto custava mais que o salário anual de uma família média. Agora estava em um espaço público, rodeado de crianças fazendo lições, idosos lendo jornais
e mães carregando bebês enquanto procuravam livros. Era um mundo completamente diferente de sua bolha de privilégio, um mundo que existia em paralelo sem que ele jamais o percebesse. Senhor Silva, uma voz familiar o tirou de suas reflexões ansiosas. Virou-se e viu Lúcia caminhando em sua direção com uma mochila escolar carregada de livros e um sorriso profissional mas caloroso. Já não usava o uniforme escolar gasto do primeiro encontro, mas roupas casuais de fim de semana que, embora claramente não caras, estavam impecáveis e bem combinadas. Lúcia, respondeu Ricardo, surpreso com o quão natural soava pronunciar seu nome com respeito genuíno. Obrigado por fazer isso. Está pronto para sua primeira aula? Perguntou Lúcia, gesticulando para as mesas de estudo cheias de alunos de todas as idades. Honestamente, estou aterrorizado, admitiu Ricardo, uma confissão impensável uma semana antes. Não sou aluno desde a faculdade, e isso foi há 30 anos. Lúcia o guiou até uma mesa na seção de idiomas, uma área que Ricardo nunca soubera que existia. As paredes estavam cobertas de pôsteres com alfabetos em diferentes línguas, mapas do mundo marcando famílias linguísticas e horários de aulas gratuitas em dezenas de idiomas. Tudo isso é grátis? Zrenia perguntou Ricardo com incredulidade genuína. Completamente grátis, respondeu Lúcia, enquanto organizava materiais básicos de mandarim na mesa. A cidade acredita que a educação deve ser acessível a todos, não só a quem pode pagar. A declaração acertou Ricardo como uma bofetada suave. Por décadas, assumira que educação de qualidade era um privilégio comprado, quando aparentemente estivera disponível a poucas quadras de seu escritório todo esse tempo. Vamos começar pelo básico, anunciou Lúcia, abrindo um livro-texto gasto, mas bem cuidado. Os 4 tons do mandarim são fundamentais. Sem eles, uma palavra pode significar coisas completamente diferentes. Pela hora seguinte, Ricardo experimentou algo que não sentia havia décadas, a humildade absoluta de ser completamente ignorante em um tema. Lúcia era uma professora paciente, mas exigente, corrigindo sua pronúncia com a mesma autoridade acadêmica que demonstrara ao traduzir o documento místico. Ma. Tentava Ricardo repetir os tons, a voz soando desajeitada e áspera comparada à fluidez musical de Lúcia. Melhor, encorajou Lúcia após sua 10ª tentativa. Lembre-se, o primeiro tom é alto e plano, como se cantasse uma nota sustentada. Ricardo percebeu que suava pelo esforço mental de algo que aquela menina de 12 anos dominava sem esforço aparente. Era uma lição de humildade mais profunda que qualquer perda financeira que experimentara. Posso perguntar uma coisa? Logramos Ricardo durante uma pausa. Claro. Como você faz isso? Como pode ensinar com tanta paciência a alguém que a tratou tão mal? Lúcia considerou a pergunta com cuidado antes de responder. Porque acredito em segundas chances. E porque ensinar é uma forma de honrar todos os mestres que foram pacientes comigo. Mas você não fica brava? Não sente ressentimento? Estava brava, admitiu Lúcia honestamente. Muito brava. Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em alguém. No final, só você se queima. A sabedoria daquelas palavras, vinda de alguém que poderia ser sua neta, acertou Ricardo profundamente. Percebeu que segurara carvões quentes de arrogância e desprezo por décadas, queimando-se sem notar. Continuemos, disse, determinado a honrar a paciência de sua jovem professora com esforço genuíno. Enquanto progredia desajeitadamente pelos caracteres básicos do mandarim, Ricardo tornou-se consciente de seu entorno. Na mesa ao lado, uma senhora idosa ajudava uma criança com matemática. Em outra, adolescentes estudavam em silêncio para provas. Na seção de computadores, adultos aprendiam habilidades digitais básicas. Era um microcosmo de aprendizado e crescimento que existira em paralelo ao seu mundo de luxo, sem que ele jamais o percebesse. Lúcia, disse suavemente, posso conhecer alguns de seus outros mestres? Os olhos de Lúcia se iluminaram. Sério? Gostaria? Adoraria.
Lúcia o guiou pela biblioteca, apresentando-o a uma comunidade extraordinária de educadores voluntários que operava sob seu nariz havia anos. Conheceu Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. A senhora Wang, uma aposentada que fora professora em Pequim antes de imigrar. Maria, uma empregada doméstica que ensinava italiano aos fins de semana. Cada apresentação era como um soco suave em sua visão de mundo anterior. Aquelas pessoas, que ele teria desprezado automaticamente como de serviço, revelaram-se educadores brilhantes com histórias extraordinárias de resiliência e conhecimento. Dr. Ahmed, disse Ricardo, usando o título que Lúcia indicara como apropriado. Lúcia me diz que o senhor ensina árabe clássico. Ahmed sorriu calorosamente. É uma honra manter a língua viva. Em meu país era professor universitário de literatura. Aqui dirijo táxi, mas as línguas vivem no coração. Ricardo sentiu uma pontada de vergonha ao recordar quantas vezes pegara táxis dirigidos por homens como Ahmed, sem nunca se perguntar sobre suas vidas anteriores, perdas ou contribuições silenciosas à comunidade. Poderia me ensinar algo de árabe também? Swingou timidamente. Seria uma honra, respondeu Ahmed, e Ricardo viu lágrimas se formarem em seus olhos. Faz tempo que alguém me pede para ensinar pelo simples amor ao conhecimento. Ao final de sua primeira aula de mandarim, Ricardo sentia-se física e mentalmente exausto, mas estranhamente energizado. Por décadas, assumira que terminara de aprender, que sua educação estava completa. Descobrir que ainda podia lutar com conceitos novos e sentir a satisfação de dominar algo difícil era uma revelação inesperada. Mesma hora na próxima semana, Swing perguntou Lúcia enquanto arrumava os materiais. Absolutamente, respondeu Ricardo sem hesitar. E Lúcia, obrigado. Não só pela aula de idioma, mas por me mostrar um mundo que eu ignorava. Não estava ignorando, corrigiu Lúcia gentilmente. Só não sabia que existia. Agora que sabe, pode escolher o que fazer com esse conhecimento. Enquanto dirigia de volta à mansão aquela noite, os pensamentos de Ricardo estavam ocupados pelas lições do dia. Não só as de mandarim, mas as mais profundas sobre comunidade, humildade e a riqueza de conhecimento que existia em lugares que nunca pensara buscar. No dia seguinte, Ricardo fez algo que surpreendeu toda a sua equipe executiva. Convocou uma reunião de emergência, não para discutir lucros ou expansão, mas para falar sobre responsabilidade social corporativa. Quero que criemos um programa de bolsas integrais para estudantes de famílias trabalhadoras, anunciou aos executivos surpresos. E quero patrocinar programas de idiomas em bibliotecas públicas por toda a cidade. Qual o retorno do investimento? Zrenia perguntou o diretor financeiro com confusão evidente. O retorno é vivermos em uma sociedade melhor, respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. O retorno é pararmos de desperdiçar talento humano por acidente de nascimento. Seus executivos trocaram olhares preocupados, claramente pensando que o chefe enlouquecera. Mas Ricardo já não se importava com o que pensavam aqueles homens, cúmplices de sua arrogância anterior. Naquela mesma semana, cumpriu outra promessa. Carmen Mendes foi oficialmente contratada como diretora de desenvolvimento humano, com salário 10 vezes maior que o de faxineira. Sua primeira tarefa seria trabalhar com Ricardo para identificar e desenvolver talentos ocultos entre todos os funcionários da empresa. Carmen, disse Ricardo em sua primeira reunião oficial, quero que me ensine tudo o que Lúcia diz que você sabe sobre liderança real. Carmen, ainda se ajustando ao novo escritório e status, olhou-o com uma mistura de determinação e nervosismo. Senhor Silva, liderança real não é sobre ter poder sobre os outros, é sobre ter poder para elevá-los. Ensine-me, disse Ricardo simplesmente, e assim começou uma educação que valia mais que todos os diplomas universitários e MBAs que o dinheiro podia comprar. Uma educação sobre humanidade, humildade e a responsabilidade que vem com o privilégio real.
Pela primeira vez em décadas, Ricardo Silva aprendia as lições que realmente importavam. 6 semanas após o encontro que mudara tudo, Ricardo Silva se viu enfrentando algo inesperado. Uma rebelião silenciosa, mas determinada de seu círculo social mais próximo. O exclusivo clube empresarial Morumbi, onde almoçava toda sexta-feira nos últimos 15 anos, tornara-se subitamente território hostil. "Ricardo, precisamos conversar", declarou Alexandre Monteiro, magnata do petróleo e um de seus antigos parceiros de golfe, sentando-se pesadamente à sua frente na sala privada do clube. Seus olhos tinham a dureza de quem viera para uma intervenção. "Claro, Alexandre. Sobre o quê?" Logo respondeu Ricardo, embora intuísse perfeitamente para onde ia a conversa. "Sobre seu recente comportamento errático", começou Alexandre, gesticulando com a taça de vinho de $1.000. "Toda a cidade fala. Dizem que você aprende idiomas em bibliotecas públicas, promoveu uma faxineira a cargo executivo, gasta milhões em bolsas para crianças pobres." "Tudo isso é verdade", confirmou Ricardo calmamente, continuando o almoço como se discutissem o tempo. "Você enlouqueceu?" Interveio Sebastião Torres, herdeiro de um império farmacêutico, a voz carregada de incredulidade. "Uma faxineira como executiva? Você, aprendendo em bibliotecas públicas com gente comum?" Ricardo sentiu uma pontada familiar de irritação, mas dessa vez não era dirigida aos que o desafiavam, e sim às suas próprias atitudes passadas, refletidas nos antigos amigos. "Carmen Mendes é mais inteligente e tem melhores habilidades de liderança que a maioria dos executivos que conheci", respondeu Ricardo com calma. "E sim, aprendo mandarim e árabe com professores extraordinários que por acaso trabalham como taxistas e empregadas domésticas." "Professores extraordinários que trabalham como taxistas", zrenia Alexandre com crueldade. "Ricardo, você está perdendo completamente a perspectiva. Essa gente não são professores reais. São fracassados que não mantiveram empregos em seus próprios países." A declaração acertou Ricardo como um tapa. Era exatamente o tipo de comentário que ele mesmo faria 6 semanas antes, e agora lhe parecia não só ignorante, mas cruelmente desumano. "Alexandre, o Dr. Ahmed tinha uma cátedra em literatura árabe na Universidade de Damasco antes que a guerra destruísse seu país", respondeu Ricardo, a voz ganhando um tom que os amigos raramente ouviam. "A senhora Wang foi diretora do Departamento de Linguística em Pequim antes de emigrar para se reunir à família. Não são fracassados, são refugiados e imigrantes brilhantes reconstruindo suas vidas." "E desde quando você se importa com isso?" Swingou Sebastião com desprezo evidente. "Por anos você zombou dessa mesma gente. O que mudou?" Ricardo considerou a pergunta com cuidado. O que mudará realmente? Seria só o choque de ser humilhado por Lúcia ou algo mais profundo? "Percebi que vivia em uma bolha tão densa que perdera completamente de vista o que significa ser humano", respondeu Ricardo honestamente. "Percebi que confundira sucesso financeiro com superioridade moral e que desperdiçara oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos." "Isso é ridículo", interrompeu Fernando Vasconcelos, magnata de telecomunicações que chegara atrasado, mas ouvira o suficiente. "Ricardo, todos sabemos que você passa por alguma crise. Talvez deva considerar férias, ver um psiquiatra." "Não estou em crise", interrompeu Ricardo firmemente. "Pela primeira vez em décadas estou completamente são. Vocês é que vivem em uma fantasia onde o dinheiro os torna melhores pessoas." O silêncio que se seguiu foi tenso e hostil. Ricardo via que cruzara uma linha com os antigos amigos, que esperavam que ele admitisse o erro e voltasse ao rebanho da arrogância compartilhada. "Olhe, Ricardo." Alexandre se inclinou para a frente, a voz ameaçadora. "Não sei que jogo é esse, mas afeta todos nós. Outros empresários começam a questionar nosso círculo. Perguntam-se se todos ficamos moles." "E isso te preocupa?" Zrenia perguntou Ricardo com curiosidade genuína. "Claro que preocupa. Nosso poder vem de nos mantermos unidos, de apresentar uma frente unificada. Quando um de nós age como ativista social,
enfraquece todos. Ricardo percebeu algo fundamental naquele momento. Seus antigos amigos não estavam preocupados com seu bem-estar mental ou sucesso empresarial. Estavam preocupados porque sua transformação ameaçava o sistema de privilégio do qual todos se beneficiavam. Sabem o que aprendi nessas 6 semanas? Zrenia perguntou Ricardo, levantando-se devagar. Aprendi que o verdadeiro poder não vem da capacidade de excluir os outros, mas de elevá-los. Isso são bobagens progressistas, cuspiu Sebastião. O poder real vem da competição, da superioridade, de manter a concorrência para baixo. E como isso funciona para vocês? Zrenia perguntou Ricardo. São felizes? Sentem-se realizados? Podem se olhar no espelho e se orgulhar de quem são como pessoas? As perguntas pairaram no ar como bombas à espera de explodir. Ricardo via nos rostos dos antigos amigos que tocara algo incômodo, algo que preferiam não examinar. A felicidade é um luxo, respondeu Fernando defensivamente. Nós nos focamos no sucesso real. E o que é sucesso real? Zrenia pressionou Ricardo. Números em uma conta bancária? A capacidade de humilhar funcionários? Viver em uma bolha onde nunca precisa confrontar sua própria humanidade? Você fala como um idiota, disse Alexandre, levantando-se bruscamente, claramente frustrado. Ricardo, vamos dar uma semana para reconsiderar essa fase. Depois, terá que escolher entre manter seu lugar nesse círculo ou continuar com essa bobagem de justiça social. Não preciso de uma semana, respondeu Ricardo imediatamente. Escolho continuar sendo uma pessoa decente. Se isso significa perder a aprovação de vocês, que seja. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por 15 anos, aqueles homens foram seu círculo social mais íntimo, seus validadores, seus cúmplices na arrogância mútua. Perder sua aprovação seria impensável 6 semanas antes. Bem, disse Alexandre finalmente pegando o casaco. Mas quando esse experimento de bondade falhar, quando perceber que o mundo real não funciona com abraços e aulas de idioma, não venha nos pedir para aceitá-lo de volta. Não farei, prometeu Ricardo, porque descobri algo que vocês aparentemente nunca experimentaram. Encontrei um círculo social baseado em respeito mútuo, crescimento pessoal e contribuição genuína ao bem-estar dos outros, e resulta que é infinitamente mais satisfatório que este. Enquanto os antigos amigos saíam da sala com expressões de desgosto, Ricardo sentiu-se estranhamente aliviado. Por anos mantivera aquelas amizades por hábito e conveniência social, sem notar quão tóxicas eram para seu desenvolvimento como pessoa. Naquela mesma tarde, Ricardo cumpriu sua aula semanal na biblioteca municipal. Enquanto praticava caracteres chineses com Lúcia, contou sobre o confronto com os antigos amigos. Sente falta dessas amizades? Zrenia perguntou Lúcia com curiosidade genuína. Surpreendentemente não, admitiu Ricardo. Sinto como se tivesse soltado um peso que carregava há anos sem notar. É normal, comentou Ahmed, que se juntara à sessão de estudo. Quando começa a crescer como pessoa, às vezes precisa deixar para trás relações que não mais servem. Não se sente sozinho às vezes? Zrenia perguntou Ricardo. No início, sim, interveio a senhora Wang da mesa ao lado. Mas depois descobre que há um mundo inteiro de pessoas autênticas esperando conhecê-lo. Só que antes não as via porque estava rodeado de espelhos que refletiam sua pior versão. As palavras ressoaram profundamente em Ricardo. Percebeu que estivera cercado de pessoas que refletiam e validavam suas piores qualidades, enquanto agora estava rodeado de quem o inspirava a ser melhor. Além disso, acrescentou Lúcia com um sorriso, agora tem amigos reais que o apreciam por quem tenta ser, não por quanto dinheiro tem. Ricardo olhou ao redor da mesa de estudo. Para Lúcia, com sua sabedoria impossível. Ahmed, com sua dignidade inquebrantável. A senhora Wang, com sua paciência infinita. E percebeu que ela tinha razão. Ganhara algo muito mais valioso que o perdido. Vocês têm razão, disse finalmente. E sabem o melhor de tudo. O quê? Component Placement perguntaram em uníssono. Pela primeira vez em décadas, quando me olho no espelho, gosto da pessoa que vejo olhando de volta.
Era a verdade mais simples e profunda que pronunciara em toda a vida. 3 meses após o encontro que mudara tudo, Ricardo Silva se viu diante do espelho em seu escritório, ajustando a gravata para o evento mais importante de sua nova vida. Não era uma reunião com investidores bilionários ou a assinatura de um contrato que multiplicaria lucros. Era algo muito mais significativo. A cerimônia de formatura da primeira turma do programa de bolsas Lúcia Mendes, criado em homenagem à menina que lhe ensinara o verdadeiro significado de inteligência. A mudança física em Ricardo era notável. Perdera peso, não por estresse como nos anos anteriores, mas porque começara a caminhar diariamente por bairros da cidade que nunca visitara, conhecendo famílias beneficiadas por seus programas, ouvindo suas histórias. Seu rosto já não tinha a expressão perpetuamente tensa do homem em constante competição com o mundo. Agora, havia uma serenidade em seus olhos que falava de alguém que finalmente encontrara propósito real na vida. Senhor Silva, a voz de Carmen o tirou das reflexões. Já não era a voz trêmula de uma faxineira, mas a profissional e segura da diretora de desenvolvimento humano mais bem-sucedida que sua empresa já tivera. Os formandos chegaram. Carmen Mendes se transformara tanto quanto Ricardo nesses meses. Já não usava o uniforme azul marinho de limpeza, mas ternos profissionais elegantes que refletiam sua nova posição. Mas mais que a aparência externa, o que mudara era sua postura. Já não andava de cabeça baixa como quem espera ser invisível, mas com a confiança de alguém que sabe que suas ideias são valorizadas e respeitadas. Como vão os números finais do programa? Swingou Ricardo enquanto caminhavam para o auditório. Extraordinários. Swinga Carmen, abrindo uma pasta com dados que seriam impossíveis de imaginar 3 meses antes. 150 estudantes de famílias trabalhadoras receberam bolsas integrais para universidades prestigiadas. 98% mantiveram médias acima de 4,0. E o mais importante, 32 deles já decidiram retribuir ao programa como mentores voluntários. Ricardo sentiu um calor se espalhar pelo peito. Por décadas medira sucesso só em termos financeiros. Agora descobria métricas muito mais satisfatórias. Vidas mudadas, oportunidades criadas, ciclos de pobreza educativa rompidos. E o programa de idiomas nas bibliotecas? Zrenia perguntou. Expandiu para 12 bibliotecas em toda a cidade. Temos mais de 500 alunos regulares aprendendo 15 idiomas diferentes. Os professores voluntários cresceram para 73, incluindo refugiados, imigrantes e aposentados que nunca tiveram chance de compartilhar seu conhecimento. Ao chegarem ao auditório, Ricardo ficou sem fôlego. O espaço estava cheio não só de formandos e famílias, mas de uma comunidade inteira que crescera ao redor dos programas que estabelecera. Reconheceu rostos familiares da biblioteca municipal, professores voluntários que se tornaram amigos e funcionários de sua empresa, cujas vidas foram transformadas pelas novas políticas de desenvolvimento humano. Senhor Silva, uma voz familiar o saudou da primeira fila. Era Lúcia, mas uma Lúcia diferente da menina de 12 anos que conhecera 3 meses antes. Agora, com 13 anos, crescera não só fisicamente, mas em confiança e presença. Usava um vestido elegante, não caro, mas escolhido com cuidado. Seus olhos brilhavam com o orgulho de quem vira suas ideias se tornarem realidade. Lúcia, disse Ricardo, surpreso com a emoção genuína em sua voz. Como se sente vendo tudo isso? Como se vivesse um sonho, respondeu Lúcia, gesticulando para o auditório lotado. Há 3 meses era só uma menina que estudava na biblioteca. Agora há centenas de crianças como eu com oportunidades reais. Você não era só uma menina, corrigiu Ricardo suavemente. Era uma mestra disfarçada de aluna e foi a melhor mestra que tive na vida. Enquanto circulava pelo auditório antes da cerimônia, Ricardo ouviu histórias que o encheram de uma satisfação que nunca experimentara em transações financeiras bem-sucedidas. Maria Helena, filha de uma empregada doméstica, recebera bolsa integral para engenharia na Universidade de São Paulo. Carlos, cujo pai trabalhava como mecânico,
estudaria medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Sofia, filha de imigrantes venezuelanos, fora aceita no programa de Linguística da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Cada história era um testemunho do talento desperdiçado na cidade por falta de oportunidades econômicas. Ricardo percebeu que, por anos, operara sob a falsa crença de que a excelência acadêmica era privilégio exclusivo de famílias ricas, quando a realidade era que o brilhantismo intelectual se distribuía uniformemente entre todas as classes sociais. Dr. Ahmed saudou Ricardo ao refugiado sírio que agora coordenava o programa de idiomas em 3 bibliotecas. Como vão as coisas? Melhor do que poderia sonhar, respondeu Ahmed com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez desde que cheguei a este país, sinto que uso minhas habilidades reais para fazer diferença e os alunos são extraordinários. Pensou em voltar ao ensino universitário formal? Zrenia perguntou Ricardo. Ahmed sorriu. Curiosamente, não sinto mais essa necessidade. Descobri que o ensino mais impactante não requer títulos oficiais ou salários altos. Requer paixão, paciência e alunos que realmente querem aprender. Tudo isso tenho aqui. A resposta fez Ricardo refletir sobre suas próprias motivações transformadas. 3 meses antes, sua autoestima dependia inteiramente de validação externa. Dinheiro, poder, respeito baseado em medo. Agora descobria que a satisfação mais profunda vinha de contribuir ao bem-estar dos outros sem esperar reconhecimento público. Senhor Silva, uma senhora idosa se aproximou timidamente. Era Rosa Carvalho, mãe de um bolsista que trabalhava em uma padaria. Queria agradecer pessoalmente. Meu filho André será o primeiro universitário da família. Não me agradeça, respondeu Ricardo sinceramente. Agradeça a André pela dedicação e a você por criá-lo assim. Eu só forneci recursos que devia ter fornecido há anos. A mulher o olhou surpresa. Devia ter fornecido? Sim, assentiu Ricardo, sentindo o peso de anos de oportunidades perdidas. Por décadas, tive os recursos para fazer exatamente isso, mas estava centrado demais em mim para ver as necessidades ao redor. Vocês mereciam essas oportunidades muito antes. Quando chegou o momento de seu discurso, Ricardo se viu diante de um microfone, olhando para um auditório cheio de rostos que representavam esperança tangível. Não havia teleprompters nem notas preparadas por assistentes, só palavras vindas diretamente de um coração que finalmente aprendera a sentir. Há 3 meses, começou Ricardo, a voz clara, mas carregada de emoção. Eu era um homem completamente diferente. Era rico, poderoso e absolutamente vazio por dentro. Convencera-me de que meu sucesso financeiro me tornava superior aos outros, quando na verdade minha arrogância me tornara inferior como ser humano. O auditório estava em silêncio absoluto, pendurado em cada palavra. Então uma menina extraordinária me ensinou a lição mais importante da vida. Lúcia Mendes me demonstrou que a verdadeira inteligência não se mede pela conta bancária, mas pela sabedoria com que se trata os outros. Me ensinou que a educação real não é um privilégio comprado, mas um direito que deve estar disponível a todos. Ricardo olhou diretamente para Lúcia, que sorriu encorajadora da primeira fila. Nesses 3 meses, tive o privilégio de aprender de uma comunidade extraordinária de educadores, alunos, famílias trabalhadoras e refugiados, que me mostraram o que significa contribuir à sociedade. Aprendi que a riqueza verdadeira não se acumula, se compartilha, que o poder real não domina, eleva. Os jovens que se formam hoje não só ganharam bolsas universitárias, demonstraram que o talento floresce quando recebe oportunidades, não importa o bairro onde nasceu ou o trabalho dos pais. Vocês são a prova viva de que uma sociedade mais justa não é só possível, mas inevitável, quando decidimos investir no potencial humano. Ricardo pausou, sentindo lágrimas se formarem nos olhos pela primeira vez em décadas. Mas a lição mais importante que aprendi é esta. Quando ajuda os outros a alcançarem seu potencial, você também alcança o seu. Quando eleva os outros, eleva a si mesmo.
E quando finalmente vê a humanidade em quem tornara invisível, descobre sua própria humanidade. A ovação que se seguiu durou quase 10 minutos, mas o que mais comoveu Ricardo não foi o aplauso, e sim a qualidade das expressões nos rostos do auditório. Via esperança, gratidão e algo que nunca vira dirigido a si: amor genuíno. Após a cerimônia, enquanto conversava com formandos e famílias, Ricardo percebeu algo fundamental. Pela primeira vez na vida, sentia-se completamente realizado. Não por ganhar mais dinheiro ou poder, mas por usar seus recursos para criar impacto positivo real no mundo. "O que vem agora?" Swingou Lúcia enquanto a multidão se dispersava. "Agora", disse Ricardo sorrindo genuinamente. "Continuamos mudando vidas. Uma bolsa por vez, um programa por vez, uma oportunidade por vez." "E como se sente?" "Component Placement?" perguntou Carmen, juntando-se à conversa. Ricardo considerou a pergunta com cuidado. "Sinto como se finalmente tivesse encontrado para que minha vida foi feita. Não para acumular riqueza, mas para distribuir oportunidades. Não para demonstrar superioridade, mas para reconhecer a grandeza nos outros." Enquanto dirigia para casa aquela noite, sabia que encontrara algo que todos os seus milhões nunca puderam comprar. Um propósito que transcendia seu ego. Uma satisfação que vinha de elevar os outros. E a paz que chega quando finalmente vive de acordo com seus valores mais profundos. A transformação estava completa. Um ano após o encontro que mudara tudo, Ricardo Silva se encontrava no mesmo lugar onde começara sua transformação, o escritório no 52º andar de sua torre corporativa. Mas já não era o mesmo escritório, assim como ele já não era o mesmo homem. As paredes de mármore negro foram substituídas por janelas amplas que enchiam o espaço de luz natural. As obras de arte caras deram lugar a fotos de beneficiários de seus programas educativos, e onde antes havia uma mesa intimidante de mármore, agora havia uma mesa redonda de madeira, onde se reunia semanalmente com Carmen, Lúcia e outros líderes comunitários para planejar novas iniciativas. Aquela manhã era especial. Convocara uma coletiva de imprensa para anunciar algo impensável um ano antes: a criação da Fundação Lúcia Mendes para a Dignidade Humana, dotada com 500 milhões de dólares, quase metade de sua fortuna pessoal, destinada a expandir programas educativos por toda a América Latina. "Senhor Silva", a voz profissional de Carmen o tirou das reflexões enquanto revisava os documentos finais da fundação. Os jornalistas chegaram. Também estão aqui os representantes das 20 universidades que se comprometeram a participar do programa regional. Carmen Mendes tornara-se muito mais que diretora de desenvolvimento humano de sua empresa. Era agora a diretora executiva da fundação, uma líder reconhecida nacionalmente por inovações em educação inclusiva. Sua transformação de faxineira invisível a executiva respeitada fora documentada em revistas internacionais como exemplo de liderança autêntica emergente. "E Lúcia?", perguntou Ricardo, embora soubesse que ela nunca faltaria a um evento tão importante. "Está no auditório revisando a apresentação. Trabalhou nisso por semanas", sorriu Carmen. "Acho que vai surpreender todos." Enquanto caminhavam para o auditório, Ricardo refletiu sobre o ano extraordinário transcorrido. As mudanças não foram só em sua vida pessoal, mas em toda a estrutura de sua empresa e seu impacto na comunidade. Silva Technologies fora reconhecida como a empresa mais inovadora em responsabilidade social corporativa do Brasil. A rotatividade de funcionários caíra a praticamente zero. A produtividade subira a 45%. E, mais importante, tornara-se o empregador mais desejado do país, não por salários altos, mas pela cultura de respeito e crescimento pessoal que cultivara. "Senhor Silva", uma voz familiar o parou no corredor. Era Maria Helena Rodrigues, a primeira bolsista formada no programa, que agora trabalhava como engenheira em sua empresa, enquanto concluía mestrado em administração pública. "Maria Helena, que alegria vê-la aqui", saudou Ricardo com afeto genuíno. "Como vão os estudos?" "Incrivelmente bem, graças ao Senhor."
Mas queria dizer algo antes da coletiva. Maria Helena pausou, claramente emocionada. Ontem recebi uma carta de minha irmã caçula. Ela está no 9º ano e escreveu que quer ser como o senhor quando crescer. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como eu? Sim. Diz que quer ser alguém que usa o sucesso para ajudar outros a terem sucesso também. Diz que o Senhor lhe ensinou que os ricos de verdade são os que enriquecem os outros. A simplicidade profunda daquelas palavras, filtrada pela perspectiva de uma adolescente, acertou Ricardo mais que qualquer reconhecimento corporativo. Percebeu que o verdadeiro indicador de sua transformação não eram artigos de imprensa ou prêmios, mas o exemplo que dava à próxima geração. Ao entrarem no auditório, Ricardo ficou sem fôlego com o que viu. Não era só a presença de jornalistas nacionais e internacionais, nem os representantes universitários de países como México, Chile, Argentina e Peru. Era a qualidade da audiência. Centenas de alunos de programas educativos, pais trabalhadores, professores voluntários de bibliotecas, funcionários de sua empresa, refugiados e imigrantes que encontraram novas oportunidades, e líderes comunitários surgidos do movimento iniciado com uma simples lição de humildade. Dr. Ahmed, saudou Ricardo ao refugiado sírio, que agora dirigia programas de idiomas em 18 bibliotecas da cidade. Como se sente vendo tudo isso? Como se presenciasse o nascimento de algo que mudará o mundo, respondeu Ahmed com lágrimas nos olhos. Há 1 ano era um taxista com sonhos quebrados. Hoje coordeno um programa que ensinou idiomas a mais de 2.000 pessoas. Isso é o que significa uma segunda chance real. E o Senhor deu segundas chances a milhares, interveio a senhora Wang, que desenvolvera um currículo de mandarim agora usado em universidades de 4 países, inclusive a si mesmo. Ricardo percebeu a profunda verdade naquelas palavras. Sua transformação fora essencialmente uma segunda chance para ser a pessoa que sempre tivera potencial de ser, mas que estivera enterrada sob décadas de arrogância e desconexão emocional. Senhor Silva, uma jovem jornalista da CNN em espanhol, se aproximou com uma câmera. Podemos fazer uma entrevista rápida antes da coletiva oficial? Claro, acediu Ricardo, embora já não sentisse a necessidade desesperada de atenção midiática que caracterizara sua personalidade anterior. Há 1 ano, o senhor era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos, mas também mais controversos do Brasil. Hoje dou a metade da fortuna a programas educativos. O que causou essa mudança radical? Ricardo considerou a pergunta com cuidado. Nos últimos meses, respondera a variações dela dezenas de vezes, mas cada vez encontrava novas camadas de verdade. Uma menina de 13 anos me ensinou que eu media o sucesso com métricas completamente erradas. Respondeu honestamente. Me ensinou que a verdadeira riqueza não se conta no que acumula, mas no que compartilha, que a verdadeira inteligência não se demonstra humilhando os outros, mas elevando-os, e que o verdadeiro poder não vem da capacidade de controlar, mas de servir. E não teme que isso afete negativamente sua posição competitiva no mundo empresarial. Ricardo riu genuinamente. Resulta que, quando trata as pessoas com dignidade, investe em seu crescimento e cria um ambiente onde o talento floresce independentemente da origem, sua empresa se torna mais bem-sucedida, não menos. Tivemos o ano mais rentável na história da companhia, precisamente porque paramos de ver funcionários como custos e começamos a vê-los como investimentos. A entrevista continuou, mas Ricardo estava cada vez mais consciente de que as perguntas, embora importantes, não capturavam a essência do que acontecera. Sua transformação não fora uma mudança de estratégia empresarial ou decisão calculada de relações públicas. Fora um despertar fundamental para sua própria humanidade. Finalmente, chegou o momento da coletiva oficial. Ricardo foi ao pódio, mas antes de começar fez algo que surpreendeu todos. Convidou Lúcia a se juntar a ele no palco. Lúcia Mendes, agora com 13 anos, crescera não só fisicamente, mas em presença e autoridade moral.
Usava um vestido azul marinho elegante, não caro, mas escolhido com o mesmo cuidado que caracterizava tudo o que fazia. Seus olhos tinham a mesma inteligência penetrante que desarmara Ricardo um ano antes, mas agora também a confiança de quem vira suas ideias se transformarem em realidade tangível. Senhoras e senhores, começou Ricardo, a voz clara, mas carregada de emoção genuína. Há exatamente um ano, eu me encontrava neste mesmo escritório convencido de ser o homem mais bem-sucedido do Brasil. Tinha 1,2 bilhão de dólares, o respeito baseado em medo de meus funcionários e a admiração invejosa de meus pares. Também era, sem saber, um dos homens mais pobres e miseráveis do país. O auditório estava em silêncio absoluto, cada palavra ressoando com a autoridade da experiência vivida. Então esta jovem extraordinária entrou em meu escritório e me deu a lição mais importante da vida. Lúcia Mendes me ensinou que confundira sucesso financeiro com superioridade humana, que desperdiçara oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos e que usara meu privilégio para separar em vez de conectar, para humilhar em vez de elevar. Ricardo olhou para Lúcia, que sorriu encorajadora. Mas Lúcia não só me humilhou, embora eu certamente merecesse. Ofereceu algo muito mais valioso, a oportunidade de redenção. Me ensinou que nunca é tarde para mudar, para ser melhor, e que a transformação real requer não só reconhecer erros, mas tomar ações concretas para corrigi-los. Neste ano, tive o privilégio de aprender de uma comunidade extraordinária de educadores, alunos, famílias trabalhadoras, refugiados e imigrantes que me mostraram o que significa contribuir à sociedade. Aprendi que a educação é o grande equalizador, que o talento se distribui uniformemente, mas as oportunidades não, e que investir no potencial humano traz retornos que superam qualquer investimento financeiro. Ricardo pausou, permitindo que as palavras ressoassem no auditório lotado. Hoje anuncio a criação da Fundação Lúcia Mendes para a Dignidade Humana, dotada com 500 milhões de dólares, destinada a expandir programas educativos inclusivos por toda a América Latina. Mas mais importante que o dinheiro é a filosofia por trás. A crença de que cada pessoa, independentemente de onde nasceu ou do dinheiro dos pais, merece desenvolver seu potencial plenamente. A ovação que se seguiu foi imediata e sustentada, mas Ricardo ergueu a mão para continuar. No entanto, não quero que esta coletiva seja sobre mim ou meu dinheiro. Quero que seja sobre as pessoas que realmente tornaram esta transformação possível. Quero que ouçam Lúcia Mendes, que aos 13 anos entende de liderança, dignidade humana e justiça social mais que a maioria dos adultos que conheço. Ricardo se afastou do microfone e gesticulou para Lúcia, que se aproximou com a mesma confiança tranquila demonstrada no primeiro encontro. Obrigada, Sr. Silva, começou Lúcia, a voz clara e firme ecoando pelo auditório. Há um ano, quando entrei em seu escritório pela primeira vez, não tentava mudar o mundo, só defendia a dignidade de minha mãe e mostrava que o valor de uma pessoa não se determina por seu trabalho ou conta bancária. Mas o que aprendi neste ano é que mudanças individuais podem criar ondas que transformam comunidades inteiras. Quando uma pessoa decide ver a humanidade nos outros, usar seu privilégio para criar oportunidades em vez de barreiras e medir o sucesso real por quanto eleva os outros, essa decisão pode mudar milhares de vidas. Lúcia olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com alunos, pais, professores. Os programas que anunciamos hoje não são só sobre educação, são sobre dignidade, sobre a crença fundamental de que cada criança, cada jovem, cada adulto merece alcançar seu potencial. São sobre criar uma sociedade onde seu bairro não determina seu destino, onde o trabalho dos pais não limita seus sonhos, onde curiosidade e esforço são recompensados independentemente da origem. Mas também quero falar diretamente aos jovens aqui hoje, continuou Lúcia, a voz ganhando intensidade especial. Não esperem ser adultos para começar a mudar o mundo. Não esperem ter dinheiro para fazer diferença.
A transformação começa decidindo ver os outros como seres humanos completos, com dignidade inerente. Começa escolhendo bondade sobre crueldade, inclusão sobre exclusão, colaboração sobre competição destrutiva. E aos adultos digo, nunca é tarde para aprender, crescer, ser melhor. O Sr. Silva tinha 51 anos, quando decidiu mudar fundamentalmente quem era como pessoa. Se ele pôde, qualquer um pode. Lúcia pausou, permitindo que suas palavras ressoassem. O futuro que construímos juntos é um onde a educação é direito, não privilégio. Onde o talento é nutrido, não desperdiçado. Onde a diversidade é celebrada, não temida. Onde o sucesso se mede pela contribuição ao bem comum, não só ao próprio. Esta fundação é só o começo, a semente de uma transformação que deve se estender além do Brasil, além da América Latina. É a promessa de um mundo onde cada criança tem chance de realizar sonhos, cada família tem esperança real para o futuro, cada comunidade pode florescer. Quando Lúcia terminou, a ovação foi diferente de qualquer coisa que Ricardo ouvira antes. Não era só aplauso. Era o som da esperança coletiva, do reconhecimento de que mudança real era possível, da compreensão de que presenciavam o nascimento de algo transformador. Enquanto jornalistas faziam perguntas e representantes universitários discutiam implementação, Ricardo refletiu sobre a jornada extraordinária iniciada com uma simples lição de humildade. Percebeu que sua transformação seguira um padrão que agora podia articular claramente. Primeiro viera a humilhação que destruíra sua falsa autoimagem. Depois, a educação que mostrara novas possibilidades. Em seguida, a ação que transformara ideias em realidade. E, finalmente, a multiplicação, onde sua mudança individual se tornara um movimento tocando milhares de vidas. Após a coletiva, enquanto a multidão se dispersava, Ricardo se viu a sós com Lúcia e Carmen no escritório transformado. Como se sente? Swinguindo, perguntou Carmen, gesticulando para as janelas que agora mostravam uma cidade, onde centenas de jovens tinham novas oportunidades, graças aos programas criados. Sinto como se finalmente tivesse encontrado para que minha vida foi feita, respondeu Ricardo honestamente. Não para acumular riqueza pessoal, mas para distribuir oportunidades. Não para demonstrar superioridade, mas para reconhecer e nutrir a grandeza nos outros. E não sente falta da vida anterior? Zrenia perguntou Lúcia com curiosidade genuína. O poder? O respeito baseado em medo? A simplicidade de só se preocupar consigo? Ricardo considerou a pergunta com cuidado. Sabe o que sinto falta da vida anterior? Nada. Absolutamente nada. Porque percebo agora que aquela vida não era viver de verdade. Era existir em uma bolha de privilégio que me separava de tudo o que faz a vida valer a pena. Conexões humanas reais, propósito transcendente, a satisfação de contribuir ao bem-estar dos outros. Além disso, acrescentou com um sorriso, resulta que ajudar os outros é a atividade mais egoisticamente satisfatória que existe. Cada vez que vejo um aluno se formar, uma família romper ciclos de pobreza educativa, um refugiado encontrar nova esperança, experimento uma alegria que nenhuma transação financeira jamais me deu. Lúcia sorriu. Minha mãe sempre diz que a felicidade real não vem de conseguir o que quer, mas de querer o que tem e usar o que tem para ajudar os outros. Sua mãe é a mulher mais sábia que conheci, respondeu Ricardo, olhando para Carmen com respeito genuíno. E você é a mestra mais jovem e eficaz que tive na vida. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, os três ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre o ano extraordinário compartilhado e os anos de impacto que viriam. Sabem o mais incrível de tudo isso? Component Placement quebrou Ricardo o silêncio. O quê? Perguntaram Lúcia e Carmen em uníssono. Que isso é só o começo. Os 500 milhões de dólares da fundação vão tocar diretamente as vidas de pelo menos 50 mil estudantes nos próximos 5 anos. Mas esses estudantes vão tocar as vidas de outros, que vão tocar as vidas de outros ainda. O impacto se multiplicará exponencialmente por décadas.
É como jogar uma pedra em um lago, observou Lúcia. As ondas continuam se espalhando muito depois que a pedra desaparece. Exato. E a pedra original foi uma menina de 12 anos que teve a coragem de confrontar um homem poderoso com a verdade, respondeu Ricardo. Lúcia, você não só mudou minha vida, mudou o curso de milhares de vidas que nem conhece ainda. Enquanto saíam do escritório aquela noite, Ricardo sabia que encontrara algo que todo o seu dinheiro anterior nunca pudera comprar. Um legado que perduraria muito além de sua própria vida. Uma contribuição ao mundo medida não em lucros financeiros, mas em oportunidades criadas, sonhos realizados, ciclos de injustiça rompidos. A transformação estava completa, mas o impacto mal começara. E tudo começara com uma simples lição sobre dignidade humana, ensinada por uma menina extraordinária que vira além das aparências para reconhecer o potencial de bondade em cada coração humano.